Bom dia, pessoal. É uma alegria para mim estar aqui com vocês. Vocês vão escutar um sotaque diferente, né? Um sotaque lá do Nordeste. Eu sou de João Pessoa, na Paraíba, capital da Paraíba. E é uma alegria muito grande para mim poder estar aqui com vocês. O tema que me foi dado para a abertura desse... Pode deixar liberar o teclado, tá? Por favor. O tema que me foi dado para esse encontro, a abertura desse encontro, é o valor inestimável da vida humana. O valor inestimável da vida humana. E não há como a gente começar esse encontro se não entendendo, de algum modo, do que é feita a pessoa humana, do que é feito a pessoa humana. Se a gente olhar direito, quando você vai dizer quem você é, quando você vai falar quem você é natural que a primeira coisa que você faça para falar quem você é, você não usa um conceito, né? Você não diz, obrigado, não. Você não diz, eu sou uma pessoa racional, única, insubstituível, né? Você começa a contar a sua história. Eu sou natural de não sei de onde. Meus pais são fulano e fulano. Não é assim? Minha família trabalhou na roça. É assim que a gente conta? É assim que a gente se apresenta de algum modo? Portanto, um conceito importante para a gente começar a definir a importância de uma pessoa é a gente entender que uma pessoa é sempre uma história. Essa é a substância da vida humana. Quando a gente passa nessa vida e a gente não tem a capacidade de escrever uma história, a nossa vida ela foi desse tamanho. Não sei se vocês estão entendendo o que eu estou falando. Porque a nossa substância, de algum modo, se desenvolveu meio atrofiada. Entendam, a substância da pessoa humana é a história. Se eu perguntar qual é a substância da água, você vai dizer H2O, não é assim? Se você tira um H, já não é mais água. Se você tira a história da vida humana, ou se você reduz a história da vida humana, você também reduz a pessoa, você também atrofia a pessoa. Bom, se uma pessoa é uma história, essa história ela precisa ser contada, não é assim? Só que é muito curioso porque se a minha substância é uma pessoa, como eu conto a minha história? Eu conto a minha história à medida que eu vivo a minha vida. Como você está vivendo sua vida vai definindo o tamanho da sua pessoa. Bom, feita essa introdução, então eu vou começar a mostrar com muita simplicidade o tamanho da minha pessoa. Seja grande ou pequeno, né? Mas é o tamanho dela.
quem é Andrei? Para a gente saber quem é Andrei, a gente precisa ir bem longe. A gente precisa ir lá para o interior da Paraíba. Para uma mulher que teve 10 irmãos. O pai era pedreiro, a mãe era costureira. E essa mulher, com 16 anos, ela foi violentada sexualmente pelo primeiro namorado. E ele ameaçou matar minha família caso ela contasse para alguém. Ela então, com medo, resolveu não contar para ninguém e guardou aquela violência com ela. Tempo depois, ela foi para a capital, para João Pessoa, passou na faculdade de letras e começou a cursar letras na Universidade Federal. Se formou, foi primeiro lugar da turma todos os anos, e por causa disso ela prestou um concurso de prova de títulos, na época era assim, e começou a ser professora da Universidade Federal. 2 anos depois, minha mãe decidiu, por um entendimento dela, de que aquela não era a profissão que ela queria seguir. Então, ela queria pedir demissão, mas foi aconselhada pelos colegas a fazer o mestrado. E durante o mestrado ela decidiria. Então minha mãe veio para Campinas, aqui em São Paulo, e começou a fazer o mestrado, mas depois largou e pediu realmente demissão e foi morar no Rio de Janeiro. Lá minha mãe passou uns 4 anos e quando voltou para João Pessoa, prestou um concurso público e começou a trabalhar num lugar que se chama Espaço Cultural. O Espaço Cultural é um lugar enorme. Tem uns 5 teatros. E minha mãe era diretora de um dos teatros. Uma noite, minha mãe saiu com uma colega de trabalho e foi a um bar. Quando ela chegou nesse bar, essa colega da minha mãe apresentou para ela 2 conhecidos e eles começaram a beber. No meio da noite, minha mãe começou a se sentir mal, pediu para ser levada para casa, mas eles acabaram não indo para casa. Minha mãe apagou no carro e eles então, quando minha mãe acordou, quando ela voltou à consciência, ela estava nua num quarto de motel e um dos caras estava ao lado dela e já tinha tido relações sexuais com ela enquanto ela estava inconsciente. Eu costumo dizer que eu não sei qual das 2 vezes foi pior.
se a primeira, quando ela era adolescente e não teve forças para impedir que o namorado a abusasse, ou se a segunda vez que ela não teve nem a dignidade de poder escolher se ela queria ou não. O fato é que um mês depois, minha mãe descobriu que estava grávida. E então, 2 dilemas apareciam no horizonte dela. O primeiro dilema era: como contar em casa? Vocês imaginem, né? A gente está num mundo moderno, em tempos muito modernos, em que as pessoas estão dispostas a aceitar, né, que a grama é azul e o céu é verde. Imagina naquela época, se ainda hoje seria difícil para uma mulher violentada contar em casa que estava grávida a partir de uma violência. Imagina naquela época. Minha mãe então decide contar. E só para vocês entenderem, né? Meu avô e minha avó eram um pedreiro, uma costureira, tiveram 10 filhos. E que o vovô não fazia só casa, né? E meu avô, ele era um homem tão decente, tão determinado, firme, que conta-se uma história na minha família, que o meu tio mais velho, um dia, estava com meu avô num lago. Eles estavam num barco pescando. E o meu tio, já adulto, tirou um cigarro, botou na boca, acendeu. Ele não sabe de onde veio, mas até hoje esse lado é meio dormente. O cigarro voou longe. Ele olhou espantado para o meu avô. E o meu avô disse... Ele era o primeiro filho, né? O primogênito. Meu avô disse: antes de você nascer, eu fumava e bebia. No dia que você nasceu, eu parei de fumar e beber, porque quando esse dia chegasse, eu precisava ter moral para fazer o que eu fiz. Então você imagina, né? Esses eram os pais da minha mãe. Como contar para esses pais? Então minha mãe chegou em casa e disse: olha, estou grávida, o pai não vai assumir a criança. Ponto final. Foi a única coisa que ela contou. No início foi um choque, né, para todo mundo, especialmente para os meus avós. Mas depois eles abraçaram a ideia. Então se apresentava diante da minha mãe um outro dilema, que era o seguinte: abortar ou não abortar? Afinal de contas, eu não sei se todo mundo sabe, mas na lei brasileira, o aborto em caso de violência sexual, ele é permitido por lei. Ou seja, minha mãe poderia abortar aquela criança.
E minha mãe então toma a segunda grande decisão da vida dela. E ela decide ter a criança. E 9 meses depois, eu nasci. Eu nasci de parto normal. E a primeira lembrança que eu tenho da minha infância sou eu perguntando na minha casa onde era que estava meu pai. E todo mundo lá em casa só sabia dizer uma coisa: seu pai abandonou sua mãe antes de você nascer. E eu então cresci criado pelo meu avô, né? Minha mãe morava com os meus avós, né? Moravam com os pais dela. Meu avô e minha avó eram meus padrinhos de batismo. Eu me lembro, né? E até hoje eu louvo a Deus, e sempre conto isso para todo mundo, eu louvo muito a Deus. O fato de ter sido criado pelos meus avós. Eu recebi a mesma educação que a minha mãe. Né? Educação de gente anterior a 1950, né? A mesma educação que alguns daqui receberam também, né? E eu louvo muito a Deus. Eu me lembro que naquela época não se tinha que explicar muita coisa. Não era como hoje, né? Hoje a gente está num mundo que a gente tem que explicar tudo, né? Eu digo bom dia, aí eu tenho que dizer assim, olha, mas não é porque eu tenho um preconceito com a tarde. Né? A gente está num mundo assim, né? Ou então, não é porque eu não acredito na noite, é só porque é bom dia. Né? É um mundo complicado esse que a gente está vivendo. Naquela época a gente não tinha que dar muita explicação. O vovô entrava em casa, ele olhava pra gente e a gente sabia se ele queria que a gente ficasse na sala ou que a gente fosse pro quarto. Eu me lembro que eu era pequeno e no Nordeste o povo anda com faca mesmo, né? Andava, né? O vovô andava com a gente chamava de peixeira, né? Não sei se aqui chama assim também. Mas era uma faca desse tamanho assim, que ele andava aqui do lado. E eu me lembro que eu fiz uma traquinagem em casa. E vovô pegou a bainha, né? Da peixeira. Veio aqui em mim. E deu aqui nas minhas pernas. Eu me urinei todo. E me tornei o homem mais obediente do mundo depois daquele dia. Foi a única vez que eu apanhei de vovô. E nunca mais. Então vovô era aquele cara que chegava em casa e ordenava tudo. Vocês estão entendendo? Tudo se ordenava quando o vovô chegava. Era um negócio impressionante. Né? Qualquer pessoa que estava meio instável, né? No instante se estabilizava. Minhas tias mais temperamentais, né? Mais bravas. Quando o vovô chegava, papai. Acabava a irritação na hora. Tudo se ordenava quando o vovô chegava. E eu, com um buraco desse tamanho no peito, um buraco de pai, meu avô vai ser meu pai. Então todo dia eu só jantava quando o vovô chegava do trabalho. Sentava do meu lado na mesa. Eu vivi isso até os 7 anos. E com 7 anos de idade, vovô teve uma parada respiratória na mesa no jantar.
do meu lado. Fui socorrido ao hospital, mas não resistiu e faleceu. E as minhas tias contam que lá no cemitério tiveram que me tirar do cemitério porque eu ficava gritando: tire meu avô de dentro dessa caixa. Tire meu avô de dentro. Eu não sabia que era morrer, né? Um ano depois, eu estava na missa de 1 ano de falecimento de vovô. E foi aquele o momento que eu entendi o que era morte pela primeira vez. A minha primeira concepção superficial do que era morrer. Porque já fazia 1 ano que eu esperava meu avô. E naquela missa, todo mundo se despedindo dele, eu entendi: a morte é uma coisa que leva as pessoas e não traz de volta. Eu me tornei uma criança rebelde, arisca, com a partida do meu avô. Porque era a segunda vez que eu perdia meu pai, né? A primeira antes de eu nascer e a segunda aos 7 anos. E a vida seguiu. Com 14 anos, eu estava bem depressivo. E uma tia minha me chamou para passar o final de semana na casa dela. Ela fazia parte de um grupo de igreja, um grupo da Renovação Carismática. E na paróquia que ela estava tendo festa de padroeiro. Ela disse: Andrei, venha para cá passar o final de semana aqui. Eu gostava muito dela, porque essa minha tia era uma das mais novas irmãs da minha mãe. E quando minha mãe ia trabalhar, ela ficava tomando conta de mim. Quando eu era pequeno, eu chamava ela de mãe, minha mãe de Célia. Eu gostava muito dessa tia minha. Então eu fui para casa dela. Quando cheguei lá, ela tinha os trabalhos da igreja durante o dia, né? Principalmente por conta da festa. E para não ficar sozinho na casa dela, eu ia com ela para a igreja. E fui com ela para um ensaio do coral. Quando eu cheguei lá, tinha faltado um rapaz que ia cantar. Então o menino do teclado perguntou à minha tia: teu sobrinho canta? Aí minha tia olhou para mim e fez: Andrei, tu canta? Aí eu olhei para mim e fiz: e aí, tu canta? Eu nunca tinha cantado na minha vida, né? E aí ele fez um teste lá. Ele disse que eu era afinado. Eu, como era um homem de muita fé, acreditei. E aí ele disse: não, vou te passar aqui as músicas no... Como é que é o nome? Não, fita cassete. Na fita. E aí, você escuta, aprende a música e canta conosco mais tarde. E eu sempre digo, foi assim que eu entrei na igreja, para tapar buraco. Eu entrei na igreja para tapar buraco. E tapei buraco muitas vezes. Hoje eu venci na vida, né? Fui convidado, mas não para tapar buraco. Fui convidado para estar aqui com vocês. Bom, aquela foi a forma como eu entrei na igreja. Foi como eu me engajei. Eu me engajei para cantar nas missas. E graças a Deus que eu comecei a trabalhar na igreja. O marido da minha tia era um homem muito ungido. Um sujeito que quando pregava, né, arrebatava o coração assim das pessoas, era impressionante.
Ele tinha mesmo o dom da palavra. E eu tinha um buraco desse tamanho no peito, vocês lembram, né? Eu me engajei no grupo dele, ele era o coordenador. Muitas vezes o coordenador começa a assumir essa figura de pai espiritual. E eu que tinha um buraco. Praticamente me mudei para a casa da minha tia, comecei a morar lá praticamente. Por causa da quantidade de atividades que eu fui assumindo. Até que esse meu tio teve depressão 2 anos depois. Eu tinha 16 anos na época. E ele teve uma depressão muito severa. E a depressão acabou o casamento dele. E assim acabou também o grupo que ele coordenava. E ele saiu de casa e deixou minha tia e as 3 filhas. Alguns de vocês conhecem uma das filhas dele, Rebeca. A Rebeca é uma prima minha que teve um menininho chamado Mateus. E houve uma grande comoção nacional e muitas pessoas rezando e pedindo pela cura do Mateus. Quem aqui já ouviu falar da Rebeca? Levanta o braço. Tá. A Rebeca, então, era filha desse meu tio. E a Rebeca era criancinha, era pequenininha, quando o meu tio também abandonou. E ela ficou só com a mãe e as 2 irmãs. Eu tenho uma cruz aqui, eu sempre ando com ela. É uma cruz que foi dada para mim por um frei muito querido, chamado Frei Josué. E nessa cruz, ela tem um relicário aqui. E aqui eu coloquei, para quem conhece a história, aqui tem os cabelinhos da cabeça do Mateus. Para a gente é uma relíquia de 1º grau, porque a gente acredita que aquela criança é santa. Meu tio então deixou a casa e ficou se perdeu no mundo. E graças a Deus eu tinha me engajado num grupo. Eu cantava na missa. E por isso eu não me perdi. Porque eu continuei cantando nas missas. Bom, naquele momento, minha mãe me chama no quarto, me senta na cama e diz para mim: filho, eu preciso contar uma coisa para você. Era de noite. E ela então contou para mim a história que eu contei para vocês no início. Foi naquele momento, com 16 anos, que eu descobri a minha história, descobri quem eu era. E foi um choque para mim. Porque era como se eu tivesse vivido 16 anos de uma mentira. Faltava um elemento fundamental da minha história. E que naquele momento eu não tinha capacidade de digerir. De tal modo que eu fui dormir, minha mãe conta que eu tive muita febre naquela noite. E quando eu acordei, eu não me lembrava de nada. Só que ninguém acorda pensando na última coisa que conversou no dia anterior, né? A gente acorda e vai viver a vida. Então, eu segui, minha vida seguiu. Até que 1 ano e meio depois, com quase 18 anos, eu fui chamado para dar uma pregação
no encontro de jovens. E na noite anterior era a minha primeira pregação, então eu estava bem nervoso. E na noite anterior eu sonhei pregando e tal, mas de uma hora para outra o sonho mudou e eu sonhei com um homem que vinha na minha direção, de braços abertos. Eu nunca tinha visto aquele rosto na minha vida, mas dentro de mim era como se eu soubesse quem era. É meu pai. E aí ele veio, me deu um abraço e me pediu perdão. E de repente o sonho mudou. Eu estava sentado na cama, de frente para minha mãe, e ela me contando a história que eu contei para vocês. Quando eu acordei muito confuso. Era um misto. Eu não sabia se era sonho, se eu tinha tido aquela conversa mesmo. Chamei minha mãe, falei: mãe, eu sonhei com isso. Eu queria saber da senhora se realmente isso aconteceu, se é verdade. E foi ali que a gente entendeu que eu tinha tido uma amnésia por conta do impacto da informação naquele momento. Minha mãe então contou a história para mim toda de novo. E naquele momento, algo dentro de mim perguntava: e aí? O que é que você vai fazer com a tua história? O que é que você vai fazer com a tua história? E eu então tomei a primeira grande decisão da minha vida, que foi contar a minha história naquela pregação à noite. E depois eu contei aquela história muitas outras vezes. Até que um dia, eu estava chegando da faculdade, o telefone do meu quarto tocou. Gostaria de falar com o Andrei. Falei: é ele, quem gostaria? Andrei é seu pai. Eu fiquei paralisado no telefone. Ele disse: eu sei que você não tem nada para me falar, mas eu tenho muita coisa para te dizer. Eu quero te pedir perdão. Eu quero te pedir perdão por tudo que eu fiz a você e a sua mãe. Quero te pedir perdão porque eu não estive na maternidade quando você nasceu, porque eu não estive no seu primeiro aniversário, porque eu não lhe dei um nome, porque não ensinei você a jogar bola, a andar de bicicleta, porque no dia dos pais, talvez você fosse a única criança da escola que nem sabia quem era seu pai. Porque toda noite você vai dormir sem um beijo e um eu te amo do teu pai. E quero também pedir perdão, porque eu estou ligando apenas hoje, 20 anos depois. E ele começou a chorar copiosamente. Quando ele começou a chorar, dentro de mim veio de novo uma voz que me perguntou: e aí, Andrei? Você contou tantas vezes a tua história. Contou tantas vezes a tua história. O que mudou em você? E na hora, dentro de mim, começou
um movimento profundo de gratidão. Gratidão. Eu tomei o telefone, ele chorando. Falei, olha, eu não tenho do que lhe perdoar. Se o senhor tem que pedir perdão a alguém na sua vida, certamente essa pessoa não sou eu. Mas eu quero aproveitar a oportunidade para te agradecer. Eu quero te agradecer porque o Senhor me deu a vida. E não importa como tenha sido, o fato é que o Senhor estava lá e que eu só nasci por causa disso. Obrigado porque foi com a minha mãe. Porque se talvez fosse com uma outra mulher, talvez eu não tivesse nascido. Obrigado porque eu pude estar numa maternidade, porque eu tenho um nome, porque eu pude ter um primeiro aniversário. Obrigado porque eu pude aprender a andar de bicicleta, a jogar bola. Obrigado porque no Dia dos Pais, minha mãe era pai e mãe. Muitas vezes. Mas eu nunca estive sozinho. Obrigado porque toda noite eu vou dormir com um eu te amo e um boa noite da minha mãe. E tem uma curiosidade. Toda vez que a minha mãe saía do meu quarto, eu me lembro disso. Ela olhava para trás e dizia: eu só quero que você seja um homem bom. E quando eu comecei a me entender por gente, eu comecei a entender que de algum modo a minha vida tinha que ser uma resposta a esse pedido da minha mãe. Eu falei para ele: obrigado, porque o Senhor está ligando para mim hoje, mesmo que seja apenas 20 anos depois. Porque pela primeira vez na minha vida, eu vou poder pedir a bênção ao meu Pai verdadeiro. E eu pedi a bênção a Ele, que é algo muito comum lá no Nordeste, né? Bênção, Pai. Nós desligamos o telefone e eu fui ao pé da escada. E minha mãe estava no pé da escada e perguntou para mim: aí, você gostou, meu filho? Eu falei: a senhora estava ouvindo a ligação? Ela falou: não, mas quando o telefone tocou, eu sabia que era ele. Eu falei: mas como a senhora sabia que era ele? Ela falou: porque hoje pela manhã eu encontrei com ele coincidentemente no centro da cidade. Eu dei o número do seu telefone e disse a ele que a maior alegria que ele poderia me dar era ligar para você. Eu falei: mãe, a senhora não casou, dedicou sua vida inteira para mim. Como que a senhora dá o número do meu telefone para alguém que te fez tanto mal? Ela falou: quem disse que ele me fez tanto mal? Eu falei: como não? Ela falou: não, meu filho, você entendeu tudo errado. Ele não me fez tanto mal. Ele me deu você.
E naquele momento minha mãe fechava um arco da minha história. Porque naquele momento eu entendia que de algum modo, isso aqui é importantíssimo. Vocês lembram do tema da nossa palestra? O valor inestimável da vida humana. Naquele momento eu entendi que a minha presença, a presença de uma criança, de um bebê, havia salvado a vida da minha mãe. Por quê? Porque ela tinha uma razão para superar a sua dor. Ela tinha alguém para amar. Alguém para amar. Uma causa a qual dedicar a sua vida. Vocês entendem? E como a vida é bonita e a história, quando a gente dá passos certos, a vida ajuda. Tem um grande psiquiatra, psicólogo, filósofo austríaco chamado Viktor Frankl. E o Dr. Frankl uma vez foi consultado por uma das suas grandes alunas. Ela perguntou para ele: Dr. Frankl, como é que a gente sabe que a gente está no caminho certo? Ele olhou para ela e fez: quando a vida ajuda. E naquele momento eu também percebi que a minha existência salvou a vida da minha mãe. A minha presença. De algum modo, veja, minha mãe preservou a minha existência ao não me abortar. Ao mesmo tempo, a minha presença salvou a existência e a história da minha mãe. E naquele dia, esse amor também salvou a história do meu pai. Porque o filho da violência sexual que ele cometeu estava pedindo a bênção a ele. Estão entendendo ou não? Tinha transformado qualquer significado negativo que ele tinha sobre si mesmo em algo valioso. Um pai. Assim? Então minha mãe contou uma história para mim que eu não contei isso em quase nenhum lugar. Quando eu era pequenininho, tinha uns 4 anos, minha mãe tinha encontrado com ele uma outra vez. Também por coincidência. E ela nunca tinha falado. Nesse momento, eu estava saindo com a minha mãe do trabalho dela. E eu soltei a mão da minha mãe e comecei a correr em direção à parada do ônibus que a gente pegava para ir para casa. Só que era uma rua, vocês não têm noção, a avenida principal da cidade, mais movimentada. E minha mãe corria e não conseguia me alcançar. Parece história de novela, mas não é. Quem está vindo lá no início da rua? Meu pai.
Quando minha mãe olha de longe, reconhece a pessoa e grita: segura ele, por favor. E meu pai então corre e me pega no braço e entrega para minha mãe. Veja que coisa bonita. Em algum momento meu pai também me salvou. É o ciclo do amor, meu irmão. Nunca despreze o valor do amor como um grande projeto, o valor inestimável da vida humana. Aquele menino que tinha tudo para ser o feto do lixo de uma clínica de aborto, hoje está aqui com vocês. Eu me tornei um homem, fiz psicologia, fiz mestrado, fiz doutorado em psicologia, me casei, tenho 2 filhos, tenho uma esposa maravilhosa, fundei uma comunidade católica lá em João Pessoa. Minha história me conduziu a lugares que eu nunca poderia imaginar. Minha história chegou ao Papa João Paulo II, com quem no ano de 2004 eu tive uma audiência. E ganhei esse terço. Sempre carrego comigo. Desse encontro com o Papa. Um menino lá da Paraíba. Neto de um pedreiro e de uma costureira. Filho de um estupro. Estava tendo uma audiência com o Papa. Porque um bispo, impactado com a minha história, levou a história até o Papa e depois me levou até o Papa. Vocês entendem aonde um ser humano pode chegar? Pode tudo dar errado, pode, mas pode tudo dar certo. Assim? É a curva de amplitude do ser humano. Tudo pode dar errado, tudo pode dar certo. E certamente dar errado e dar certo não está determinado na forma como as coisas começaram. Eu já vi santos que nasceram em chiqueiro e crápulas que nasceram em palácios. Não é aí que se determina o valor da vida humana. O valor da vida humana é porque ela tem justamente todas essas possibilidades. É por isso que ela não pode ser impedida. Faz mais de 20 anos que eu conto a minha história. Hoje eu estou com 41. Então, eu conto desde os 17. Aos 24 anos, eu conto a minha história.
dizendo que a vida vale muito. Por isso que nós não podemos, de modo algum, abrir mão da vida. De modo algum. De modo algum. Eu sou a prova viva de que não há nenhuma razão para abortar. Abortar é tirar daquele ser a possibilidade da sua essência, a possibilidade de construir uma história. Eu sou a voz de tantas crianças que não nascem. Alguém aqui perdeu alguém na pandemia? Eu atendo várias pessoas que perderam pessoas na pandemia. E cada pessoa tem um valor único, não é mesmo? Mas dói no meu coração que se dê tanta ênfase a todas as pessoas que morreram na pandemia e não se dê a mesma ênfase a 18 milhões de crianças que são abortadas por ano. Vocês estão entendendo? Não? Dá para fazer o cálculo? 18 milhões de pessoas como eu foram impedidas de ter a sua história. Nós não podemos. Eu não posso. Vocês estão entendendo? Não? Se você quiser, você pode, mas eu não posso. Eu não posso. Porque se por uma fração de segundos eu for conivente com qualquer coisa relacionada ao aborto, eu estarei sendo contra mim. Eu estarei sendo contra minha mãe. Eu estarei dizendo que uma coisa qualquer. E não foi. Minha mãe morreu em 2019. Um pouquinho antes de começar a pandemia. E minha mãe morreu exatamente da mesma forma que as pessoas morriam de Covid no início. Minha mãe teve um câncer de pulmão. Tão devastador, que ela só teve 5 meses de vida depois que foi descoberta. Minha mãe descobriu o câncer de pulmão. 15 dias depois, minha filha nasceu. Kiara. Minha mãe pegou Kiara no colo. Foi a maior alegria da minha vida. Que a minha mãe pudesse pegar a sua neta no colo. Minha mãe tomou 3 sessões de quimioterapia e começou a cair tudo. Mas até o fim da vida eu me lembro da generosidade da minha mãe. Era uma quarta-feira, a última vez que eu a vi conscientemente. Dia 23 de outubro de 2019.
Eu cheguei no quarto, era por volta de meio-dia, e minha mãe estava na cama, e chegou o pessoal com a comida do hospital. Levantaram o encosto da cama, e minha mãe pegou a bandejinha e começou a separar umas comidas assim, eu olhando. Ela já estava com muita dificuldade para falar, porque o câncer tinha tomado muito o pulmão dela, muito. E aí ela tirou a máscara e fez: meu filho, venha, esse aqui é para você. Eu olhei para ela assim, como quem não acreditava. Ela tinha separado as melhores partes da refeição dela para mim. Falei: mãe, é sua comida. A senhora precisa comer. Eu posso sair daqui e comer qualquer coisa. A senhora não pode sair daqui. O que é isso? Pensando em mim até o último momento, com generosidade. Então eu recebi a notícia de que um remédio que a gente tinha conseguido para ela tinha chegado no aeroporto. Eu dei um beijo nela e saí para buscar esse remédio. E quando eu voltei, ela já tinha tido que ser entubada e tinha sido levada para a UTI. E estava sedada e inconsciente. E depois ela não voltou mais. 2 dias depois, eu estava em casa e o hospital me ligou: senhor Andrei, seria importante que o senhor viesse aqui para o hospital. Tá bom. Desliguei o telefone. Minha esposa estava amamentando Kiara. Falei: amor, eu tenho que ir para o hospital. Aí ela: o que foi? Eu falei: mamãe faleceu. E fui para o hospital. Cheguei lá, a médica foi muito carinhosa comigo, muito. A médica me abraçou, chorou e disse: olha, eu não mexi em nada. Ela está do jeito que você a viu ontem. Aí eu entrei e me abracei com ela na cama. E naquele momento eu tive um pensamento rápido: por que não eu? E logo o Espírito Santo me disse: se fosse você, quem estaria abraçado aí era tua mãe. Era este sofrimento que você iria querer para ela? Eu falei, me levantei, sequei minhas lágrimas e disse: não, eu tenho que carregar isso. É a minha vez de sofrer. A vida é assim, vocês estão entendendo? Não? Para terminar, que eu acho que eu já falei demais, né, Ana? Para terminar, no ano passado, nós estamos fazendo o exame de rotina do meu segundo filho, minha esposa grávida, 26 semanas.
A médica fazendo um eco fetal. E quando ela terminou o exame, minha esposa muito espontaneamente disse: "Tá tudo bem, né, doutora?" E a médica fez: "Não, não tá tudo bem." E aí minha esposa disse: "O que foi?" Ele falou: "Olha, seu filho tem um problema muito grave no coração. No nosso coração tem 4 válvulas. As válvulas, elas abrem para o sangue entrar e elas fecham para o sangue não voltar. A válvula, as 4 válvulas do coração do teu filho, elas são deformadas. Elas são grossas. E ela, quando ela abre e ela volta, porque ela é grossa, ela abre para baixo de novo. Então, tanto o sangue volta, quanto mais sangue entra. E é nas 4 válvulas. O coração dele está crescendo mais do que o normal. E a tendência é que esse coração vá comprimindo os outros órgãos. Qual é o prognóstico, doutora? Aí ela disse: na literatura médica só existem 14 casos com essa cardiopatia. E os 14 morreram. 13 morreram ainda na barriga. Para a medicina não há cura. Para a medicina, o prognóstico é que seu filho vai morrer. A gente desceu da sala, se sentou numa mesinha que tinha. Minha esposa começou a chorar. Eu olhei para ela e eu entendi meu papel naquele momento. Eu estava devastado também, mas eu tinha um outro papel naquele momento. Eu olhei para ela e disse: por que você está chorando? E ela olhou para mim com um olhar fulminante. E eu perguntei de novo: por que você está chorando? E ela falou: você não escutou o que eu escutei? Eu falei: escutei. Aí eu falei para ela: a possibilidade é de que nosso filho morra. Mas se é possibilidade, tem outra possibilidade também. Agora você não escutou a batida do coração que eu escutei? Aí ela olhou para mim, balançou a cabeça e falei: tá morto? Ela falou: não. Falei: então, se tá vivo, o que nos cabe hoje é amá-lo. E nós começamos então a procurar algumas coisas. E uma geneticista nos sugeriu fazer um exame muito complexo. Só tinha um médico que fazia isso.
Nós fomos nesse médico. E quando chegamos lá, que ele viu a ultrassom, ele disse: seu filho tem uma síndrome, sem dúvida. É uma síndrome incompatível com a vida. Eu falei: qual síndrome, doutor? Ele disse: pode ser Edwards ou Patal. Ok. Ele disse: vocês perderam o tempo. Vocês perderam o time. Já está com 26 semanas. Aí eu olhei para ele e falei: eu perdi tempo de quê? Aí ele: não. Quanto você gastou no quarto do seu filho já? Aí eu falei: não faço conta. Agora, se o senhor me conhecesse minimamente, o senhor saberia que se o senhor dissesse que meu filho ia morrer daqui a 5 dias, eu iria terminar o quarto dele e não lamentar o quanto eu gastei. Porque fazer o quarto dele era a única forma que eu tinha concreta de amá-lo naquele momento. Aí ele: vamos fazer o exame então? Veja, o menino que poderia ter sido abortado tinha um filho e todos os médicos suspeitavam de uma síndrome incompatível com a vida. Uma criança que poderia ser abortada também. E eu perguntei à médica: o que é que a gente pode fazer por ele? Ela falou: pela medicina não há nada. Mas você pode dar a ele a melhor UTI neonatal se ele chegar até o final da gestação. Falei: então tá bom. Então é isso que eu vou dar. E programei minha vida e nós nos mudamos para Recife, que era a melhor UTI neonatal. E passamos 52 dias em Recife. E eu atendo, pessoas, atendo online. E eu atendia dentro de um closet. Eu precisava garantir a privacidade dos meus pacientes por 52 dias. Enquanto Augusto ia superando dia após dia a expectativa da médica. Chegou o dia do parto. Alguém aqui já ouviu falar em Santa Giana Beretta Molla? Santa Giana Beretta Molla é uma santa mãe de família. Uma santa italiana que deu a vida pela filha na hora do parto. E eu tenho uma relíquia de Santa Giana que eu ganhei do bispo de Milão. E eu levei para Recife. E quando chegou o momento, a gente começou a fazer a novena de Santa Giana. E o hospital marcou o parto. Ele tinha aguentado. O hospital marcou o parto. E o hospital marcou o parto para o dia 28 de abril. Dia de Santa Giana Beretta Molla. Nós encerramos a novena diante do Santíssimo Sacramento e fomos para o hospital para o Augusto nascer. Quando às 19h30 da noite o Augusto nasce,
eu o batizei na sala de cirurgia. Augusto passou 13 dias na UTI neonatal, mais 2 dias no apartamento, e no dia 13 de maio, dia de Nossa Senhora de Fátima, Augusto recebe a alta do hospital, vai com a gente para casa e hoje está com 1 ano e 5 meses. E o coração funciona. As válvulas fecham, mesmo deformado. O valor inestimável da vida humana está na amplitude daquilo que pode acontecer com ele. Por isso que nós precisamos dizer sim à vida, apesar de qualquer coisa. É uma frase do Viktor Frankl. Dizer sim, não é uma frase religiosa, não é uma frase de religião. Dizer sim à vida apesar de tudo. Andrei, você tem um olhar romântico. É por isso que a vida de vocês não dá certo. Porque vocês perderam o romantismo. Não é não? A época boa do casamento é a época que a gente tá romântico, não é não? É ou não é? A gente tem que ter mesmo. Só que não é um romantismo de ilusão. Eu fui gerado a partir de um estupro. Estou aqui, diante de vocês, falando tudo que falei. Gastei o tempo do congresso todinho, eu sozinho aqui. Me apossei do microfone. Eu tenho um filho, síndrome incompatível com a vida. Nenhuma criança com o problema do coração dele existe, só ele existe. Tem 1 ano e 5 meses agora. Eu falei para minha esposa. A médica disse, é um milagre ele estar vivo hoje. Eu falei para minha esposa, se for preciso, eu vivo de milagre em milagre, a cada dia. Andrei, e se Augusto partir daqui a 1 ano? O que importa? Santa Teresinha me ensinou que o que importa é o hoje. Hoje ele é amado. Hoje ele é amado. Que importa o amanhã, diz Santa Teresinha. Que importa o amanhã? Se eu penso no amanhã, eu temo em mim a minha inconstância. Sinto nascer no meu peito a tristeza e o desgosto. Por isso, meu Deus, eu aceito o sofrimento somente por hoje. Quando a gente conta uma história, a gente revela a essência, a substância mesma de alguém, não é não? Eu comecei e termino essa minha reflexão dizendo a vocês, agora vocês sabem
o tamanho da minha pessoa. Assim? Pequeno ou grande, não interessa. Vocês sabem o tamanho da minha pessoa. Mas vocês só têm a possibilidade de saber o tamanho da minha pessoa porque um dia eu pude começar uma história. Estou escrevendo essa história até agora. Escreva a sua história. Não perca mais tempo. E seja, por favor, implacável. Depois de ter me conhecido, você não tem outro direito. Seja implacável em defender a possibilidade de todo mundo ter uma história. Sim, a vida, apesar de tudo.